Olá, certa vez eu fui procurado por um rapaz que estava muito angustiado, não tinha paz, não encontrava paz, porque ao longo da sua vida ele havia tratado muito mal a sua própria mãe. Mas um dia ele conheceu Jesus, entregou a vida a Jesus e pediu perdão a Jesus Cristo, pediu perdão a Deus pelos pecados que tinha cometido contra a sua própria mãe, procurou a mãe, reconheceu todos os pecados, os erros que tinham cometido contra ela, pediu perdão e foi por ela perdoado. Daí ele passou a amá-la de uma maneira linda, de uma maneira maravilhosa, muito cuidadoso com a mãe, sempre colocando-a em situação de conforto. Mas ele não conseguia se perdoar por tudo que havia feito com ela. Ele continuava angustiado. Dentro dele, ele achava que tinha cometido erros tão graves que ele não se perdoava, embora tivesse convicção do perdão de Deus e da própria mãe. E eu falei para ele algumas coisas a respeito do que a palavra de Deus diz sobre o perdão, mas eu destaquei 2 itens importantes. O primeiro foi o que aconteceu com um salmista. E ele fala isso no Salmo 32, ele fala que enquanto ele encobriu os próprios pecados, os ossos dele estavam como que se desmanchando dentro dele, era essa a sensação que ele tinha. Ele não conseguia ter paz, porque ele encobria os próprios pecados. Mas no versículo 5 do Salmo 32, ele conversando com Deus, ele diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Aí ele continuou o salmo dizendo que a partir daquele momento em que ele reconhece diante de Deus os pecados que havia cometido e que pede perdão, a partir dali ele recebe a paz que ele tanto procurava e que ele tanto desejava e que ele tanto necessitava. Confissão. Deus perdoou. 1 João 1,9 é o segundo versículo que eu quero destacar. Está escrito o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa tremenda que Deus está dizendo. Se nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e, além disso, nos purificar de toda injustiça. É palavra de Deus, é promessa, é certeza de Deus. E foi isso que eu falei para aquele rapaz. Você já confessou os seus pecados, Deus já perdoou. Já houve arrependimento sincero e houve perdão. Você já teve a oportunidade até de confessar os seus pecados à sua própria mãe e ela já perdoou. Você está perdoado por Deus, você está perdoado pela sua mãe. Portanto, perdoe-se também. Porque muitas vezes o inimigo quer colocar na nossa cabeça que o erro é tão grave que não há perdão. Mas há perdão, sim. Deus está garantindo isso. Então, as minhas últimas palavras para ele naquela ocasião foi: sinta-se perdoado. Jesus já te salvou, libertou, curou. Sinta-se perdoado e curado. Esse é o desejo de Deus. E continue amando a Deus sobre todas as coisas. E a sua mãezinha, como você tem feito de uma maneira tão linda. Pense nisso. Muitos estão passando pela mesma situação. Portanto, se você confessar a Deus e tiver até mesmo a oportunidade de confessar o ofendido, foi perdoado, perdoe-se também. Sinta-se livre, leve e solto. Deus nos abençoe em nome de Jesus.